O mundo vive uma pandemia da doença Covid-19. Nessa situação, as pessoas enfrentam uma antiga conhecida, a morte, o medo da morte. Sendo assim, quais formas de vida são geradas diante da imanência da morte em massa? A população é exposta ao risco, ao vírus, à morte, o que Vladimir Safatli chama de estado suicidário que o Brasil vive. Preciado diz que o vírus atua em nossa imagem e semelhança, faz estender a toda a população as formas dominantes da gestação biopolítica e necropolítica que já existiam. É uma intensificação dos sintomas dominantes do sistema capitalista colonial, que incita a produtividade, competitividade, lógica privada e acúmulo, que atua em esferas sociais e na formação do desejo, nos processos de subjetivação, de microfascismos, que podem constituir os corpos e os desejos. Segundo Félix Guattari, o fascismo pode acontecer com o acúmulo dos microfascismos. Por isso, proponho que essa pesquisa seja uma micropolítica ativa, a construção de uma realidade a partir da potência de vida. Assim, vou investigar os efeitos subjetivantes que atravessam o meu corpo, com o privilégio de permanecer em casa. Escuto o meu corpo para acompanhar sua expressão a partir de afetos pandêmicos. Será este um momento de estranheza que escancaram nossas impotências, vulnerabilidades e descontrole sobre a vida e, principalmente, sobre a forma que escolhemos viver? Como sobrevivem os corpos dentro de suas casas? Artaud fala que são nesses momentos, como no da peste, que surge o teatro, quando as ações são gratuitas e não se sabe o que fazer com a morte e a vida. Por isso, nesse trabalho, proponho viver as ações gratuitas de um corpo pandêmico, que vive a estranheza, o desconhecido. Os corpos são anestesiados, capturados e organizados para a produção, para ter uma função mecânica, para o trabalho, para produzir mais-valia. Assim, eles perdem suas intensidades, que são bloqueadas, que encarceram, que prendem os corpos com as repressões, os medos, os estereótipos, as instituições que produzem uma capa que captura os sentidos, a multiplicidade e diferenças, fechado em si. Por isso, a proposta dessa pesquisa é a de fazer o exercício de um corpo sem órgãos, segundo Deleuze e Guattari e Artaud, que cansou da organização, da produtividade, do patriarcado, dos controles, das limitações, que pratica o exercício do sensível, de abrir o corpo para os afetos do mundo, entendendo que o que pode o corpo é a natureza e os limites do seu poder de ser afetado. Sendo assim, o que atravessam os corpos em um mundo pandêmico? Os afetos que atravessam o corpo estão atravessando muitos corpos. A experiência que o mundo vive produz efeitos nos corpos que, segundo Sueli Ronick, dizem respeito à dimensão viva do mundo, cujos efeitos compõem um modo de apreensão extracognitivo, ou o que ela chama de saber do corpo. Mas o que atravessa um corpo nesses tempos? Quais afetos tocam e sensibilizam um corpo isolado do convívio social? Sendo atravessada por essas dúvidas, aposto na arte para expressar esses afetos a partir de experimentações sensíveis do corpo. A obra de arte é um ser em sensação. O artista tem a necessidade em criar, pois é afetado por algo diferente, uma sensação que então tem a necessidade de materializar-se, de inventar significado para algo que não existe signo ainda. Ele cria um bloco de sensação, segundo Deleuze e Guattari. Sueli Ronick fala que a arte cura, pois faz com que a pessoa viva o amor pela vida, na ação de criar a existência e expandi-la ao mesmo tempo em que a apreende. Como o exercício de aprendizagem inventiva, de Virginia Kastrup.
como um processo de invenção e problematização de problemas, o exercício da diferença de um aprendiz artista. A ação criadora é uma micropolítica ativa do desejo, segundo Sueli Ronick, em que a ação desejante é um processo criativo a partir de novas sensações de mundo, sensações que, como ato de criação, constituirão matéria de expressão, em que o mal-estar vivido ganha matéria e transmite a pulsação da experiência, que contamina seu entorno e cria novas existências, produz realidades. Portanto, entendo que o artista vive o exercício do corpo sem órgãos, com as suas experimentações sensíveis, ou que isso ele chama de saber do corpo, que é viver a experiência das forças que agitam o mundo com a sua sensibilidade. Lygia Clark e Elliot Sica são dois artistas contemporâneos que faziam instalações, proposições, objetos relacionais que proporcionavam aos corpos vivências na sua relação com a obra. A obra era a matéria com a qual a pessoa se relacionava e é afetada por ela, e ela age sobre ela, criando novas formas de existência, de subjetivação. O território para o movimento e a relação desse corpo é a instalação casa. Proponho-me a viver a casa como uma instalação, com a estranheza da diferença. A arte é a necessidade de praticar o exercício, de dar passagem à diferença, de tornar visível o invisível, um exercício de aprendizagem do mundo. É esse exercício que Ronick aponta como uma maneira estética de aprender o mundo, que faz com que a vida seja expandida em sua potência criativa. É isso que a autora chama de uma cura que depende de aprender o mundo de uma maneira estética, que vem do entendimento de que aprender não é adaptar-se a um meio ambiente dado, a um meio físico absoluto, mas envolve a criação do próprio mundo. É levando em consideração essas perspectivas que me colocarei nessa pesquisa não como uma artista nem como uma artista aprendiz, mas como uma aprendiz artista. Pois o aprendiz artista não se conforma com seus limites atuais, mas torna-se a si mesmo como objeto de uma invenção complexa e difícil, segundo Virginia Kastrup. Assim, me desafio a aprender a cura da arte, aprender a intensidade do movimento, aprender a expansão dos objetos, aprender a ser em coletivo, aprender o sofrimento do mundo, aprender a desterritorializar uma casa, aprender a poesia corpórea, aprender a expressão de um corpo, aprender a aprender um corpo sem órgãos, aprender os afetos da morte, aprender a aprender um novo mundo. A partir destes mergulhos sobre o corpo, a arte e o mundo, eu chego à pergunta que acompanha toda essa pesquisa. O que pode criar um corpo em isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus? Como objetivo geral, tenho de cartografar o processo de criação de um corpo em isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus, e como específicos, de acompanhar através de processos artísticos experimentações intensivas que atravessam um corpo em contexto de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus, acompanhar atos de criação como dispositivos analíticos das intensidades corporais e afetivas produzidas em contexto de isolamento social, e produzir dispositivos estéticos, agenciadores de matérias de expressão que coloquem em movimento o corpo em isolamento social. Esse mapa mental foi produzido por mim desde o início do processo de pesquisa e no decorrer dele eu fui colocando mais coisas à medida que eu ia entendendo o que eu queria e o que eu estava pesquisando. Andar é cair. O céu não é o limite para um pulo abismado. O método utilizado para acompanhar essa pesquisa será a cartografia.
é a cartografia. Esse método ele foi formulado por Deleuze e por Guattari, que visa acompanhar um processo e não representar um objeto. Então, ela não busca descrever os dados coletados. Ela constrói, ela produz, ela compõe com o mundo, compreendendo que o território que ela habita atravessa e é atravessado por ela. Para fazer esse acompanhamento, eu vou utilizar alguns dispositivos de registro do processo. Um deles é o diário de bordo, em que vou escrever sobre o processo, o que me afeta, o que afeta esse corpo, né? E as sensações. E o outro será o dispositivo da câmera, em que eu vou fazer os registros documentais em forma de fotografia e vídeo, para compor, assim, o mapeamento desse corpo. A potencialidade da fotografia é o que Barthes chama de spectrum, que é de ser um espetáculo de retorno do morto. Porque o acontecimento passado com a fotografia pode ser visto como um novo espetáculo, um espetáculo vivo. Entendendo que a obra de arte é um ser em sensação, ela existe em si, eu proponho que o meu trabalho final para essa pesquisa seja o de fazer um vídeo com os registros desse corpo e de todo esse processo, com o mapeamento desse processo que está em curso. O corpo sujeito a ser acompanhado nessa pesquisa será eu mesma. Quem sou eu? Sou mulher cisgênero, sou branca, sou bissexual, sou parte da classe média. Nasci e moro na cidade de Florianópolis. Estou cursando o último ano do curso de psicologia em uma universidade privada. Sou eu? Não sei bem o que sou. Tenho 1,62 de altura. Sou uma pessoa que vive a vida experimentando intensidades, sabores, cores, dúvidas. Estou. Por muito tempo, achei que a dúvida era a minha definição. Mesmo que seja uma confusão, mesmo que seja muitas confusões vivas que caminham, hoje eu caminho. Caminho, mas ainda não sei para onde. O que pode ser um problema, mas no momento não é. Afinal, você sabe para onde está indo? Alguém sabe? Eu estou indo? Estou aqui te falando algo que não sei direito. Nem o que é, nem o que não é, que me perdi meses pensando, criando, torcendo para germinar. Perdi-me tantas vezes em tantas outras coisas. Esse corpo, trabalho e criação, estar, não é de hoje, mas de muitos ontens com quem eu construí, com que eu construí esse caminho, esse segundo, esse agora. Agradeço a você por fazer parte desse caminhar ontem e nesse instante que continua.